Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o programa Isolamento Musical. E como todo mundo, a gente também sentiu falta de produzir durante a pandemia. Então, tropeçando nos problemas, mas caçando solução, a gente decidiu criar mesmo à distância. Tivemos que ir atrás, tropeçamos nos erros, nos reinventamos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Sobre o processo, vamos dividir como foi criar um clipe mesmo à distância. E o primeiro passo, né? Por onde começar? A gente sabia que a gente queria fazer um videoclipe e queria ter que ser remoto e que a gente queria que fosse com um artista que estivesse no início de carreira e que a gente não precisasse gastar nada com isso, que fosse totalmente uma coisa de contribuição de duas mãos, tanto para a gente quanto para o artista. Então, nosso primeiro desafio foi encontrar essa artista. Todo mundo do grupo se moveu para fazer isso e a gente encontrou a Marta Maria. Eu contei a proposta para ela e ela adorou. E aí, a partir disso, a gente seguiu para a nossa segunda etapa, que foi criar um conceito para esse videoclipe. A Marta Maria escolheu a música Abrigo para fazer esse videoclipe. O abrigo é um lugar meu que eu descobri no outro, sabe? Que a outra pessoa me proporcionou que eu descobrisse. E tem uma coisa interessante, eu não sei se talvez ajude vocês a pensar criativamente em cima disso, é que o EP, ele traz 4 músicas muito diferentes. E uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu lancei o EP foi assim, se você quer chamar mais público, você tem que fazer as músicas de uma forma parecida, assim, seguir uma linha, uma música tem que conversar com a outra. E ok, é verdade, mas é exatamente disso que eu tô fugindo. Porque a minha vida inteira eu quis assumir um papel, então agora eu sou médica, eu não posso ser musicista. E aí, só que eu sou muito cheia de personalidades, sabe? Eu sou roqueira, gosto de MPB, faço música e faço medicina. Tudo pra mim tem uma dualidade, né? No EP, a primeira música é uma pegada meio Lenine, a segunda é essa com cello e violino, a terceira é uma que é só violão, que é um pouquinho mais down, e a quarta é bem rockona mesmo, tem uma guitarra distorcida no final, é mais pesadona, então uma não tem nada a ver com a outra. E isso é exatamente uma coisa que me representa, o fato de não ser uma coisa só. E a gente partiu para a etapa de criar um conceito. Encontrou vários videoclipes que tinham uma vibe que a gente conseguiu identificar que seria bem parecida com a dela. Além disso, a gente escutou todas as músicas dela, a gente entrou no Instagram dela para ver um pouco quem era ela e tudo isso. E a gente montou um mood board que tinha várias imagens que a gente queria mostrar para ela, para ver se estávamos seguindo na direção certa. Então, aconteceu uma primeira reunião com ela adorou, a gente estava super na direção certa, a gente também conseguiu conhecer um pouco mais a Marta, conhecer a história dela, conhecer a história por trás da música Abrigo, que abriu muito a nossa mente e a gente conseguiu entender que o conceito dessa música estava em colocar a natureza junto com a Marta, junto com uma questão lúdica, que a gente pensou em criar através ou de uma animação ou de uma colagem, que a gente foi definindo durante o processo. Na verdade, quando eu falei para vocês que eu me apaixonei, eu comecei a compor assim uma música atrás da outra. E aí eu fiz 13 músicas que acabam contando a sequência da percepção dos meus sentimentos durante esse momento, né? Então eu vou percebendo uma paixão que parece que é pela outra pessoa, e quando eu percebo, vai chegando no final, dá para ver que é mais aquilo que outra pessoa desperta em mim. Então, na verdade, aquilo tudo é meu, e é uma evolução de um sentimento de amor por mim mesma, sabe? É meu. Depois dessa reunião com a Marta, a gente partiu para uma outra etapa que foi o roteiro, onde as coisas precisavam ficar mais sólidas, porque a gente tinha muitas ideias que estavam por aí e a gente precisava juntar essas ideias de uma forma que um videoclipe tivesse um começo, meio e fim. Aí, a partir disso, a gente conseguiu criar esse roteiro, mas conversando com a equipe, a gente percebeu que não faria sentido seguir esse roteiro à risca, que a gente queria ter um espaço de experimentação, que a gente queria testar coisas. Então, a gente tinha alguns apontamentos no roteiro que a gente sabia que a gente ia seguir à risca, porque a gente queria juntar a imagem e a letra da música, mas o resto a gente preferiu deixar mais livre a criação. Depois de debater esse roteiro, a gente se dividiu para começar as gravações. Nem todo mundo do grupo tinha uma câmera profissional, então a gente também fez filmagens com celular, fez filmagens com câmeras
mas a gente conseguiu mesclar. E o desafio nessa etapa era como fazer com que 10 pessoas em um grupo fizessem imagens que tivessem um sentido. E a partir disso, todo mundo da equipe saiu para gravar. Depois que a gente tinha todo esse material, a gente começou a conseguir traçar um caminho entre alguns vídeos. Claro que muita coisa ficou de fora, mas a gente tinha bastante material para trabalhar, o que foi ótimo. E além disso, a gente também pediu alguns vídeos da Marta, que ela gravou para a gente, e a gente quis que ela ficasse livre para poder gravar esses vídeos, então ela fez vários vídeos assim que contavam um pouco da rotina musical dela, ela na natureza, que era o principal tema. Então, assim, deu para usar muita coisa e foi ótimo tudo isso. Depois de levantar todo esse material, veio o principal problema, que era unificar. Como fazer essa ideia ganhar vida? Faz o seu traço, apaga o meu. Fazer uma obra audiovisual ganhar um pouco mais de vida, uma coisa que muitos usam é a animação, que é uma coisa que a gente usou, um jeito de trabalhar que a gente usou. E a animação que a gente usou foram duas, mais especificamente, que são a rotoscopia e a gente usou a animação de vetor. Só que tem uma coisa, todo mundo pensa, tipo, nossa, eu vou trabalhar com animação, nunca mexi com isso, como que eu vou fazer? Que foi mais ou menos o nosso caso. A gente não tinha muito conhecimento de animação, eu tinha um pouco mais, então eu ajudei a equipe com isso. Então eu ensinei pro pessoal como que fazer uma animação de rotoscopia, que é usando o Photoshop, e depois você pode levar esse arquivo para qualquer outro programa de edição. Mas o que as pessoas precisam pensar, o que vocês precisam pensar quando vão produzir alguma coisa, principalmente que tem animação, é que você não pode se prender à ideia de que você não vai conseguir fazer aquilo, que você não sabe fazer aquilo. Porque você tem que ser criativo. Se você não tem o programa para poder usar, por exemplo, a rotoscopia. A rotoscopia você trabalha como? Você pega o seu vídeo, desenha por ele em cima, frame a frame, e depois leva esse desenho que você fez por cima e coloca no seu vídeo, que é o que a gente fez, com as cenas que teria aquela pessoinha andando e outras coisas do tipo. Algumas inserções durante o vídeo. Como você poderia fazer isso se você não tivesse um Illustrator, um Photoshop ou até um After Effects? Você pode simplesmente imprimir algumas imagens e desenhar. Desenha por cima, no papel, depois tira uma foto das folhas de papel e recorta. Ou você pode recortar mesmo ali, tá ligado? E você faz o seu vídeo acontecer, a sua animação acontecer no mundo real. A animação ela não é limitada, a animação é uma coisa que você tem liberdade para fazer o que quiser, como quiser. Então, é tentar ser criativo. Tenta inovar. Se você tem alguma coisa que é muito difícil de fazer, você sabe como fazer, mas vai dar muito trabalho, tenta dar uma simplificada, porque no final você vai ter o mesmo resultado, mas o processo não precisa ser igual. Você pode dar um jeito de deixar simples, de deixar leve e deixar rápido, que é o que você precisa principalmente quando você tem um prazo curto, que é o que a gente teve, praticamente a gente teve pouco tempo para trabalhar. É basicamente isso. Seja criativo e eficiente. Depois de todo esse caminho que a gente foi trilhando nesse pouco tempo, surgiu mais um problema, que era como editar e encontrar o ritmo mesmo à distância. Quando eu comecei a editar, eu já tinha em mente uma imagem bem clara de como eu queria a edição. Mas isso também foi um erro, porque muitas imagens caem. Quando você coloca na timeline muita coisa que você acha que ia ficar bom, fica ruim. Eu acredito que esse processo ajudou muito a gente a encontrar o nosso ritmo, a nossa linguagem, a nossa estética. Então, se permitir passar por esses caminhos é muito bom e foi o que ajudou a gente a evoluir no clipe e a se encontrar mesmo como artistas dentro com a Marta. Eu acho que o feedback do grupo ajudou bastante, porque eu mandava para eles, eles falavam que eles queriam, que eles não queriam. Passar muito tempo editando só um trabalho, você começa a perder um pouco a noção do que fazer, do que tá bom, do que tá ruim. Muitas imagens que pareciam perdidas, eu consegui resgatar na edição. Por gostar muito de edição, eu vejo um grande potencial nela de melhorar as coisas, de ajeitar, de fazer tudo ficar mais visível e mais harmônico. A nossa estética acabou sendo um pouco mais envelhecida, com granulado, assim. Isso ajudou também, foi uma forma que a gente viu uma saída assim de imagens que não conversavam entre si, colocar a mesma estética para elas funcionarem juntas. Se a gente quisesse algo muito moderno, Ultra 4 HD, sabe? Tipo 4K, não ia funcionar. Então a gente sabia das nossas limitações, a gente sabia onde a gente queria chegar, como a gente queria chegar. Eu acho que essa conversa do grupo
foi muito fluida. E acho que esses foram os pilares que mais ajudaram, assim, ver a edição como uma mão, assim, sabe? Uma mão que salva as coisas que estão boas e que ajuda o que está ruim e que ajuda a contar a história do clipe. Depois de todo esse caminho, que a gente teve que trombar em problemas e se reinventar, a gente buscou bastante criatividade para fazer funcionar durante a pandemia, na distância, com todo esse tamanho de grupo. A gente achou que nada mais justo do que apresentar para a Marta, que foi totalmente necessária no processo, que ajudou muito a gente, contribuiu de todas as formas, esteve sempre aberta para ouvir. E aí a gente queria saber um pouco de como foi para ela e o que ela sentiu vendo o videoclipe. Como foi para você fazer um processo todo remoto, assim, que acabou se tornando um projeto surpresa, né, para você? Quando você chegou para me falar do clipe, foi uma super surpresa, com certeza. Porque eu sou pequena, né? Não sou conhecida nem nada. E aí você chegou falando que alguém te falou do meu trabalho, daí eu já falei, nossa, que da hora, alguém ouviu meu trabalho e achou que valia a pena dividir de alguma forma. Daí isso eu já fiquei super contente. Daí você falou que era para fazer um clipe, eu falei, nossa, que animal, que sensacional, né? Eu cria duas expectativas, na verdade, né? Que eu não conhecia a equipe de vocês. E a outra é, tá, qual que é o estilo de clipe? Como que eles vão fazer, né? E aí fica uma insegurança que eu achei interessante, uma insegurança interessante, porque assim, você confia e vai ou você fica questionando o tempo inteiro, né? Porque a distância, assim, poxa, quem vai me filmar? Quem falou que o ângulo que eu filmar vai ficar interessante depois para ver, sabe? Então eu tentei e me filmar sozinha, que foi um take lá que eu consegui. O resto eu precisei de alguém, então eu acho que é quase que necessário. Não é necessário, mas é quase necessário ter alguém para te ajudar. E daí eu tive a facilidade que eu tinha um lugar legal para filmar, que era a chácara. Então isso eu acho que facilitou bastante. Foi muito legal que vocês me mostraram o que estava acontecendo bem no comecinho, porque também era um momento que eu podia falar, nossa, nada a ver. E aí esse que vocês fizeram, que é uma coisa que eu gosto, eu particularmente gosto, que é uma coisa mais crua, né? Essas imagens que não são cheias de cores, né? Não tem tanta saturação, que eu acho que combina muito com a música propriamente dita, né? A música pede uma coisa mais tranquila. Foi isso, eu achei sensacional. Eu li uma frase recente dizendo que fazer arte é resistência. E fazer arte durante a pandemia é 2 vezes resistência. E foi isso que a gente quis fazer com esse programa, foi mostrar que mesmo à distância, mesmo durante a pandemia, a vontade de fazer arte, a vontade de criar pode ser maior. Então, usando criatividade, buscando esse caminho juntos, a gente criou esse programa, a gente trouxe esse clipe e a gente espera de verdade que hoje seja uma esperança e um modo de ver que tem sim como produzir. Te contar que tu me fez casa que eu vi, tava vestida de mim, querendo que o tempo te esquecesse aqui. Pele, gosto, cheiro e pele que levam todo o peso daqui. Manhã se aproxima e tira o teu rosto de perto de mim. É fruto escondido de um amor livre que é pra te dar. Era só um abrigo e eu conveniente esqueci de voltar. Bem melhor por aqui. Tem mares de sol. Queria que o tempo te trouxesse aqui. Se quiser, trago todo o meu abraço. Me aninho nos teus passos e vou no teu universo secreto. Me deixa uma pista que eu vou te seguir. É
fruto escondido de um amor livre que é pra te dar. Era só um abrigo e o conveniente esqueci de voltar. Te contar que tu me fez casa que eu vi. Tava vestida de mim, querendo que o tempo te esquecesse aqui. Trago todo o meu abraço, me aninho nos teus passos e vou no teu universo secreto. Me deixa uma pista que eu vou. A vida é bonita demais. Quantas obviedades me traz, me deixa sonhando e só, sonhado e só, até você chegar e partir e o meu mundo deixar de existir. Eu hoje só carrego você. Me trago a lembrança de um sol, me trago no inverso um cigarro de dó de um